A chuva batia nas janelas como se quisesse avisar que algo terrível estava prestes a acontecer. Helena Wise sentiu o coração disparar ao ouvir risadas abafadas vindas do escritório de Marcus Keller. O som do copo caindo ecoou como um presságio. Ela abriu a porta lentamente, o ar denso e quente, o cheiro de perfume feminino preenchendo o espaço. E Marcus disse: Helena, não é o que parece. Mas sua voz tremia, e Laura Schneider estava ali, o rosto corado, o olhar culpado. O mundo de Helena se partiu em 1000 pedaços. O relógio marcava meia-noite, e o tempo parecia rir dela. E cada respiração doía. Helena disse: Vocês, juntos? O silêncio foi mais cruel que qualquer resposta. E lá fora, o trovão rugiu, selando o destino de todos. E ela recuou, a mente entre raiva e desespero. E no espelho da parede, o reflexo de Marcus parecia um estranho. Um frio cortante tomou conta dela. O amor havia virado pesadelo. A noite parecia não ter fim. Helena Wise caminhava pela rua encharcada, sem sentir o frio que cortava a pele. As lágrimas se misturavam à chuva, e o som dos carros distantes era um ruído sem sentido. Marcus Keller havia destruído tudo com uma mentira disfarçada de amor. Ela lembrava do riso dele, do toque das mãos que agora pareciam estranhas. O coração latejava como um tambor ferido. Helena disse: Por que ele fez isso? O vento respondeu com um lamento. Cada passo ecoava sua raiva crescente. A cidade parecia observá-la, indiferente. No reflexo de uma vitrine, viu uma mulher que não reconhecia. E se o amor sempre tivesse sido uma ilusão? Essa pergunta ficou presa no ar, tão fria quanto o aço. Dentro de casa, o silêncio parecia mais alto que o trovão. Helena Wise sentou-se no chão da sala, os olhos fixos nas fotos espalhadas. O rosto de Marcus Keller sorria em cada uma, agora como uma sombra zombeteira. Ela disse: Como pude ser tão cega? O relógio marcava 3 da manhã. O som do ponteiro era como um martelo em sua mente. As lembranças vinham em ondas, a viagem, os sorrisos, as promessas quebradas. A raiva se misturava à dor, criando algo novo, determinação. Lá fora, a chuva cessou, mas dentro dela a tempestade só começava. A chama da vingança acendeu, silenciosa, mas viva. O pesadelo havia apenas começado. O amanhecer trouxe um silêncio estranho. Helena Wise olhava pela janela, o céu ainda cinza, o coração vazio. E Marcus Keller dormia em outro lugar, talvez nos braços de Laura Schneider. Ela pensou em confrontá-los, mas algo em seu olhar no espelho a deteve. A voz dentro dela dizia: Espere. Faça-o sentir o que você sentiu. O som distante de um relógio de igreja marcava o início de algo sombrio. O amor morrera, mas o desejo de justiça crescia. Helena respirou fundo, os olhos frios como vidro. Disse para si mesma: Ele vai pagar. Mas por dentro, uma dúvida ainda viva perguntava se alguma vez existiu amor de verdade. A noite seguinte trouxe um novo tipo de silêncio. Helena Wise estava deitada na cama, olhos abertos, fixos no teto. O som do vento fazia a cortina dançar, sombras moviam-se como lembranças. No criado mudo o celular vibrava com mensagens de Marcus Keller, mas ela não respondeu. Cada toque do telefone era uma ferida. O amor virou cinzas. Disse em voz baixa: O pesadelo começou quando confiei demais. A casa parecia observá-la, cada canto ecoando o passado. Lá fora, um trovão distante sussurrou seu nome. O medo se misturava à força, e no meio da escuridão, um pensamento cresceu: vingança. Era o único caminho. O telefone tocou antes do amanhecer, quebrando o silêncio pesado. Helena Wise correu até a mesa, o coração batendo rápido. Uma voz desconhecida disse: Se quiser saber a verdade, vá até o armazém na rua Stein.
O som metálico da linha cortou o ar, e por um segundo ela sentiu o medo escorrer como gelo pela espinha. A espinha. A chuva fina começava a cair novamente, e o vento fazia as árvores gemerem. O nome de Marcus Keller pulsava em sua mente como uma ferida aberta. Ela saiu de casa, o casaco colado ao corpo, os passos ecoando no asfalto molhado. Na esquina, uma figura observava da sombra. Eric Bauman. Você não devia estar sozinha, disse ele. Helena respondeu. Não confio em ninguém. O farol piscou em vermelho, iluminando seus rostos. E naquele instante, Helena soube que algo a seguiria até o fim. Dentro do velho armazém, o som das gotas caindo do teto criava um ritmo inquietante. Helena Wise olhou ao redor. As sombras dançavam nas paredes. Eric Bauman segurava uma lanterna fraca, o rosto tenso. Você confia em mim? Perguntou ele. Helena respondeu. Ainda não, mas preciso. No chão, encontrou uma foto rasgada. Marcus Keller ao lado de Laura Schneider em um jantar que nunca aconteceu. O coração dela afundou. A lanterna piscou, revelando marcas de pegadas úmidas. O vento soprou pelas janelas quebradas, trazendo o cheiro de ferrugem e medo. Helena disse, eles mentiram até o fim. Eric aproximou-se e disse, talvez não seja só eles. O som de algo se movendo nos fundos os fez recuar. E pela primeira vez, Helena percebeu que não estavam sozinhos. Um som grave ecoou. Das sombras, uma voz conhecida surgiu. Marcus Keller. Você devia ter ficado longe, Helena. O eco da voz dele soou como veneno. A luz da lanterna revelou seu rosto, frio, impenetrável. Ele parecia mais uma estátua do que um homem. Helena disse, você destruiu tudo, e ainda quer me assustar? Marcus sorriu, sem emoção. Você nunca entendeu, nem tudo foi por amor. O vento soprou, apagando a luz da lanterna. O escuro os engoliu, e apenas o som da respiração deles enchia o espaço. Helena sentiu algo se mover atrás dela. Um estalo, um passo. A voz dele voltou, baixa e ameaçadora. Há coisas que você não deveria saber. A raiva virou medo, e o medo virou determinação. Ela sabia que Marcus não estava sozinho. Horas depois, Helena Wise encontrou refúgio em um café antigo no centro. A chuva cessara, e o silêncio pesava. Sentado à sua frente estava Otto Reinhardt, o velho amigo de seu pai. Você está brincando com fogo, Helena, disse ele. Ela respondeu, o fogo já começou. Otto respirou fundo. Marcus Keller sempre foi ambicioso demais. E Laura Schneider? Ela tem laços que você não imagina. Helena olhou pela janela, o vidro refletindo sua expressão endurecida. Então me ajude a entender. Otto colocou sobre a mesa uma pequena chave dourada. Isto abre mais do que uma porta, abre o passado. Helena sentiu um arrepio. Otto continuou, antes de agir, pergunte-se se quer mesmo saber tudo. Ela ficou em silêncio, o café esfriando nas mãos. Quando o sol se escondeu novamente, Helena Wise caminhava em direção ao rio, a chave apertada em sua mão. As palavras de Otto Reinhardt ecoavam. Abre o passado. O vento frio soprava, levantando folhas e lembranças. Marcus Keller ainda estava em algum lugar, vigiando. Ela sentiu medo, mas não recuou. Acabou o tempo de fugir, disse em voz baixa. O reflexo na água mostrava uma mulher diferente, não mais frágil, mas ferida e perigosa. A luz da ponte tremulava, e um som metálico soou quando ela encaixou a chave na fechadura do antigo depósito junto ao rio. O clique ecoou como um tiro. Dentro, o escuro esperava, cheio de respostas. Helena respirou fundo e entrou. O amor tinha morrido, mas a verdade estava viva. E faminta. A manhã trouxe uma calma enganosa. O sol atravessava as cortinas do pequeno apartamento onde Helena Wise acordou com um som distante de sinos. O aroma de café fresco preencheu o ar,
e por um instante tudo pareceu normal. Eric Bauman preparava o café, sorrindo com gentileza. Hoje você parece mais tranquila, disse ele. Helena respondeu. Por fora, talvez. O silêncio entre eles tinha peso. Um jornal estava sobre a mesa, com uma manchete. Empresário desaparece misteriosamente. Marcus Keller, sob suspeita. As mãos de Eric tremiam ao virar a página. Helena notou. Você sabia disso antes? Perguntou. Ele desviou o olhar. A chaleira apitou alto, como um aviso. O som ecoou no apartamento e o sorriso dele pareceu endurecer. Algo em seus olhos quebrou a calma. Horas se passaram. Helena Weiss e Eric Bauman caminharam pelo parque coberto de folhas secas. O vento soprava leve, mas o silêncio entre eles parecia gritar. Você me ajudou quando ninguém mais o fez, disse Helena, olhando para o lago. Eric respondeu, talvez eu só quisesse consertar o que estraguei. Ela franziu a testa. O que quer dizer com isso? Ele hesitou, os olhos fixos na água. Nada. Só estou cansado de mentiras. Helena sorriu, tentando acreditar. As árvores projetavam sombras longas sobre o chão. Eric tocou a mão dela por um instante, um gesto breve, mas cheio de incerteza. O toque parecia sincero, mas o olhar dele escondia algo. Um corvo pousou no corrimão próximo e grasnou alto, como se soubesse que a paz não duraria. Ao entardecer, Helena Weiss encontrou Laura Schneider em uma galeria antiga, cercada por quadros e espelhos. Laura observava um retrato de mulher com o olhar vazio. Você veio sozinha? Perguntou ela sem virar o rosto. Helena respondeu. Não preciso mais de guarda-costas. Laura sorriu de leve. Você acha que entende Marcus Keller? Ele te enganou. Mas nunca sozinho. As palavras caíram como facas. Do que está falando? Helena perguntou. Laura virou-se lentamente, os olhos frios como vidro. Eric Bauman trabalhou para ele. Era um mensageiro. O mundo girou por um instante. Helena recuou um passo. Você mente. Laura se aproximou. Eu também menti, mas nunca por amor. O reflexo delas no espelho parecia duas sombras prontas para se destruir. A chuva começou a cair quando Helena Weiss voltou ao apartamento. O ar estava pesado. Ela encontrou Eric Bauman sentado na penumbra, o rosto imóvel. Por quanto tempo mentiu? Perguntou. Ele não respondeu. Você me usou. Eric levantou-se lentamente, a voz baixa. Marcus Keller me obrigou. Eu devia vigiá-la, mas mudei de ideia. Helena sentiu o chão desaparecer. Mentira. Ele deu um passo à frente. Eu te amei, Helena. As palavras foram mais frias que o vento. A lembrança do toque no parque se transformou em veneno. E Helena gritou. Sai da minha casa. Ele tentou aproximar-se, mas ela recuou com lágrimas e raiva. O som de sirenes ecoou lá fora. Um clarão azul invadiu a sala. A verdade estava nua, cruel, impossível de apagar. O apartamento estava vazio, exceto pelo eco do último grito. Helena Weiss caiu de joelhos, o corpo tremendo. Lá fora, as luzes piscavam e as vozes dos policiais se afastavam. Eric Bauman havia desaparecido, levando consigo algo mais que confiança. No chão, ela encontrou um envelope molhado com o selo de Marcus Keller. Dentro, uma fotografia. Ela, Laura Schneider e Marcus juntos anos atrás, em um evento esquecido. No verso, uma frase escrita à mão. Nada é o que parece. O coração de Helena acelerou. Cada linha dessa foto era uma lembrança distorcida. Ela entendeu que tudo começara muito antes. O amor não foi o início, foi a armadilha. Levantou-se devagar, limpou o rosto e sussurrou. Agora é minha vez. O amanhecer trouxe silêncio após a tempestade.
O apartamento de Helena Weiss cheirava a papel molhado e lembranças queimadas. A luz pálida do sol atravessava as cortinas rasgadas, revelando a poeira dançando no ar. Ela olhava para a fotografia encharcada sobre a mesa, tentando entender o que ainda restava de verdade. Nada é o que parece, repetiu em voz baixa, como uma oração quebrada. O som distante de sinos de igreja misturava-se com o farfalhar das folhas do lado de fora. Cabrar. Lado de fora. Cada respiro parecia mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. A dor começava a se transformar em lucidez. De repente, notou algo no verso da foto. Uma marca em forma de círculo. Era o mesmo símbolo gravado na chave de Otto Reinhardt. E naquele instante, o silêncio virou pista. As lembranças voltaram como fragmentos de um sonho esquecido. Helena Weiss caminhava novamente pelos corredores do passado. O jantar antigo, o sorriso de Marcus Keller, o olhar tenso de Otto Reinhardt. O som de talheres e risadas ecoava na mente. Você confia em mim? Marcus perguntara naquela noite antes de brindar. O perfume de Laura Schneider pairava no ar como veneno doce. Agora, Helena viu o detalhe que antes ignorara: o mesmo símbolo no anel de Marcus, igual ao da chave. Ela percebeu que tudo estava conectado desde o início: Otto, Marcus e Laura. O cheiro de vinho e fumaça se misturava à lembrança da traição. A verdade não era sobre o amor perdido, mas sobre um pacto silencioso entre eles. Helena Weiss procurou Otto Reinhardt na antiga biblioteca da cidade. O som das páginas e do relógio misturava-se ao eco de passos lentos. Otto levantou os olhos, cansados. Você descobriu a marca? Perguntou. Ela assentiu. O que ela significa? Ele respirou fundo. Foi um pacto. Há 20 anos, Marcus Keller, Laura Schneider e eu criamos uma sociedade. Mentiras por poder, segredos por dinheiro. Helena sentiu o coração apertar. E eu? Otto a olhou com culpa. Você era a chave, sem saber. A empresa de Marcus dependia do seu nome, da sua confiança. As palavras caíram pesadas como pedra. Então tudo foi planejado? Sussurrou ela. Otto respondeu. Nem tudo. O amor dele, talvez tenha sido real. O som do relógio marcou o fim da inocência. A noite caiu novamente, e Helena Weiss foi até o escritório abandonado de Marcus Keller. O som da chuva batendo nos vidros acompanhava seu coração acelerado. Ele estava lá esperando. Sabia que viria, disse com voz calma. Helena respondeu. Você roubou minha vida. Marcus sorriu. E eu dei sentido a ela. O ar cheirava a cigarro e arrependimento. Por quê? Perguntou ela. Ele caminhou lentamente, as sombras cortando seu rosto. Porque a verdade nunca foi sobre amor, foi sobre sobrevivência. Eu perdi tudo e precisei escolher. Helena sussurrou. E escolheu mentir. Ele olhou para o chão. Todos mentimos, Helena. Só que alguns de nós aprendem a viver com isso. A luz piscou. Por um momento, ela viu o homem que amou e o monstro que odiava serem o mesmo. A chuva cessou antes do amanhecer. Helena Weiss caminhou pela ponte vazia, o vento leve tocando o rosto. E cada passo ecoava como lembrança e despedida. A verdade agora era um peso e uma libertação. Então era isso, murmurou. O céu começava a clarear, refletindo na água calma do rio. O amor que acreditara eterno era apenas o véu de algo maior. Ganância, poder, medo. Mas dentro dela, algo novo nascia. Não era paz, mas clareza. Otto Reinhardt dissera que a verdade dói, mas cura. Ela olhou para o horizonte e disse: a dor é o preço da verdade. O som distante de um sino marcou o fim da noite. Helena virou as costas para o passado. O pesadelo não acabou, apenas mudou de forma.
A noite estava parada, como se o mundo prendesse a respiração. Helena Weiss caminhava pelo corredor escuro do prédio, onde Marcus Keller escondia seus segredos. O som de seus passos ecoava entre paredes frias. Cada lâmpada piscava antes de apagar, uma a uma, como se o destino a guiasse para o fim. O coração batia forte, misturando medo e coragem. O ar cheirava a metal e chuva antiga. Helena ouviu vozes baixas atrás da porta. Marcus e Laura Schneider. Ele ainda acredita que pode controlar tudo, murmurou ela. Helena encostou-se na parede, respirando fundo. Um estalo do piso a denunciou. O silêncio se transformou em ameaça. A mão dela deslizou até a arma escondida sob o casaco. E naquele instante, o tempo parou. Helena Weiss empurrou a porta com força. O escritório estava cheio de fumaça e silêncio. Marcus Keller estava de pé ao lado da janela quebrada, a chuva entrando em rajadas. E Laura Schneider estava atrás dele, com um olhar desesperado. Você não entende, Helena, disse Marcus. Fiz tudo por nós. Helena respondeu. Mentiras não salvam. Marcus só destroem. Ele se virou, os olhos cheios de raiva contida. Você queria a verdade. Agora tem. Helena levantou a arma. Laura gritou. Não faça isso. O trovão explodiu, iluminando os três rostos como máscaras trágicas. Marcus deu um passo à frente. Atire, se puder viver com isso. O som do vento varreu as cortinas e por um segundo, todos pareceram imóveis, prontos para o impacto. O disparo não veio de Helena Weiss. O som rasgou o ar, vindo da sombra. Otto Reinhardt apareceu na porta, a arma ainda fumegando. Marcus Keller cambaleou. A mão sobre o peito, o sangue manchando a camisa. Laura Schneider gritou, correndo até ele. Por que, Otto? Perguntou Helena chocada. O velho respirava com dificuldade. Ele nunca ia parar. Marcus caiu de joelhos, os olhos fixos nela. Eu te amei, Helena. Só não soube como. O mundo ficou mudo. O som da chuva pareceu distante. O relógio parou. E Helena ajoelhou-se ao lado dele, lágrimas misturadas ao sangue no chão. Isso não era amor, sussurrou. Otto largou a arma e disse: o amor e a culpa sempre se confundem. O silêncio pesou como a eternidade. O vento invadiu a sala, espalhando papéis e memórias. Helena Weiss levantou-se lentamente, encarando Otto Reinhardt. Você decidiu por mim, disse ela, a voz fria. Otto respondeu. Eu te salvei. Ela deu um passo à frente. Salvou o quê? A verdade? Ele baixou o olhar. Eu vivi tempo demais no meio das mentiras. Helena pegou a arma do chão. E o trovão iluminou o rosto dela, decidido, cansado, vivo. Então chega de mentiras, disse, atirando para o alto. O som ecoou como libertação. Otto caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Agora você entende, murmurou. A chuva cessou de repente. A respiração dela era o único som. A guerra terminava não com vitória, mas com escuridão. O sol nasceu pálido, filtrando-se pelas janelas quebradas. O ar cheirava a chuva e pólvora. Helena Weiss caminhava entre os destroços, cada passo ecoando como lembrança. No chão, o anel de Marcus Keller refletia a luz, frio e silencioso. Ela o pegou e o lançou no rio que passava sob o prédio. Acabou, disse em voz baixa. Otto Reinhardt estava do lado de fora, sendo levado pela polícia. Ele a olhou uma última vez e sorriu com tristeza. Agora você é livre. Helena não respondeu. O vento moveu seu cabelo e trouxe uma calma estranha. Pela primeira vez, o silêncio não doía. O amor havia morrido, mas algo novo nascia, não redenção, mas paz amarga. O pesadelo chegava ao fim, e o dia começava.
O silêncio era quase sagrado. As sirenes haviam sumido, o vento trazia apenas o farfalhar distante das árvores. O prédio de Marcus Keller permanecia de pé, mas o ar cheirava a fumaça, chuva e pólvora. Helena Weiss olhava o horizonte, os olhos cansados, as mãos marcadas pelo sangue seco. O chão ao redor ainda refletia os rastros da noite anterior. Nenhuma palavra podia traduzir o que restava, nem culpa, nem vitória. Apenas o vazio. Tudo terminou, disse, mas a voz sumiu antes de chegar ao vento. A luz da manhã começou a atravessar as nuvens, lenta como quem pede permissão. E foi nesse instante que ela entendeu. O amor morrera, mas a dor continuava viva, exigindo lembrança. No apartamento vazio, Helena Weiss sentou-se ao lado da janela quebrada. A chuva fina voltara, leve e fria. Ela observava as gotas escorrendo como memórias. As vozes da noite ecoavam em sua mente. Marcus Keller dizendo que a amava, Otto Reinhardt murmurando sobre culpa. Fechou os olhos e viu o passado como um filme sem som. O jantar, o riso, o beijo, a traição. Tudo isso foi por amor, sussurrou. A resposta veio apenas no vento que atravessou a janela. Uma carta repousava sobre a mesa, escrita por Otto, deixada antes de ser levado. A verdade sempre cobra o preço do coração, dizia a última linha. Helena respirou fundo. O mundo parecia igual, mas ela já não era a mesma. À noite, Helena Weiss sonhou com Marcus Keller. Ele estava em um campo dourado, o rosto sereno, o sangue desaparecido. Você veio me odiar ou me perdoar? Perguntou ele. Ela respondeu, vim entender. O vento balançava o trigo, e o sol se punha devagar. Eu quis te proteger do que eu era, disse ele, sorrindo com tristeza. Mas destruiu tudo, respondeu Helena. Marcus tocou o peito onde o tiro havia sido. Mesmo destruindo, te amei de verdade. Ela sentiu lágrimas quentes correrem. O sonho começou a se desfazer como névoa. Antes de desaparecer, ele sussurrou. Agora você pode viver. Helena acordou ofegante, o coração leve e ferido ao mesmo tempo. O perdão veio em silêncio. Alguns dias depois, Helena Weiss visitou o velho jardim atrás da biblioteca onde Otto Reinhardt costumava ler. As flores renasciam após a chuva. Sentou-se no banco de madeira e abriu o livro que ele havia deixado. Dentro, um bilhete amarelado. O conhecimento é frio, mas a sabedoria é quente. Saiba quando usar um e aceitar o outro. Ela sorriu com tristeza. Você sempre teve as palavras certas, Otto. O sino da igreja tocou ao longe, lembrando o tempo que passava. As páginas se moveram com o vento, como se o livro respirasse. Pela primeira vez, Helena não sentiu medo do futuro. O passado era um peso que ela agora sabia carregar, e o silêncio já não parecia castigo, mas paz. Ao entardecer, Helena Weiss caminhou até a ponte onde tudo começou. O rio refletia o céu rosado. Nas margens, flores selvagens balançavam sob o vento. Ela parou no centro, observando a correnteza. Agora entendo, disse. O amor virou pesadelo, porque quis ser eterno. Tirou do bolso a chave dourada de Otto Reinhardt e a jogou na água. O som do metal submerso ecoou como despedida. Ficou ali por um tempo, até o sol desaparecer. As luzes da cidade se acenderam devagar, e ela respirou fundo. O passado finalmente se dissolvia no rio. Helena caminhou de volta pela ponte, cada passo mais leve. A noite chegava, mas pela primeira vez, não trazia medo. O amanhecer chegou silencioso, banhando a cidade em luz fria. Helena Weiss acordou com o som de pássaros pela primeira vez em meses. As cortinas moviam-se suavemente, e o quarto parecia mais amplo. As lembranças ainda estavam lá, mas já não queimavam. Preparou o café em silêncio, observando o vapor subir. Ainda dói, mas é diferente, murmurou.
As marcas nas mãos haviam cicatrizado. A vida seguia. Lenta, imperfeita, mas viva. No rádio, uma canção antiga começou a tocar. O som a fez sorrir sem saber por quê. Cada nota parecia dizer: o tempo cura o que o amor destrói. E ela acreditou. Enquanto caminhava pela praça central, Helena Weiss observava as pessoas rindo, apressadas, distraídas. O mundo não havia parado com sua dor. Ela se sentou no banco e observou uma criança correndo atrás de pombos. Por um instante, viu o reflexo de Marcus Keller entre os rostos do povo, como um fantasma gentil. Adeus, disse em pensamento. O vento soprou, e o som das risadas se misturou ao canto distante de um sino. E o peso no peito diminuiu. A cidade respirava, e ela também. Era assim que devia ser. O amor deixava cicatrizes, mas também espaço para recomeçar. Na galeria antiga, agora reformada, uma nova exposição começava. Helena Weiss parou diante de um quadro. Uma mulher em meio à chuva, com olhos fechados. A legenda dizia: quando o amor vira pesadelo, a alma aprende a ver no escuro. Helena sorriu. Laura Schneider, que organizava o evento, se aproximou. Não pensei que viria. Helena respondeu: nem eu. O silêncio entre elas foi breve, sem ódio, apenas lembrança. Talvez agora possamos começar de novo, disse Laura. Helena olhou o quadro e respondeu: começar exige esquecer, mas também lembrar. As duas ficaram ali, lado a lado, sem necessidade de perdão, apenas entendimento. Mais tarde, ao entardecer, Helena Weiss voltou à beira do rio. A cidade refletia tons dourados. Pegou uma pequena caixa de madeira e abriu. Dentro, uma carta nunca enviada para Marcus Keller. As palavras falavam de amor, medo e redenção. Ela não chorou. Leu até o fim e deixou a carta sobre a água. Adeus, Marcus, sussurrou. A corrente levou o papel até desaparecer. O céu mudou de cor, e uma brisa suave acariciou seu rosto. E naquele instante, ela entendeu. O amor não se apaga, transforma-se em memória. À noite, Helena Weiss voltou para casa. Acendeu uma vela sobre a mesa e observou a chama dançar. O silêncio era profundo, mas acolhedor. Pegou o livro de Otto Reinhardt e o colocou na estante. Você tinha razão, disse em voz baixa. A verdade liberta, mesmo quando dói. Sentou-se na poltrona e olhou para o céu pela janela. As estrelas brilhavam acima da cidade que seguia viva. Um leve sorriso surgiu. O pesadelo terminara, não com o esquecimento, mas com paz. Lá fora, o vento sussurrava como uma canção distante. E na penumbra, a chama permaneceu, pequena, firme, eterna.